O menino que teve a cabeça cortada, o homem que caiu do 47º andar, a mulher que passou 15 dias soterrada e sem água. Conheça essas e outras histórias impressionantes de quem escapou da morte. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1 hora sem respirar. Michelle Funk ficou 1 hora embaixo d'água. Ela caiu em um riacho gelado em 1986, nos Estados Unidos. Michelle Funk era apenas uma menininha. Ela tinha pouco mais de 2 anos quando caiu em um riacho de águas geladas perto de casa. Ela foi arrastada pela correnteza. O seu irmão viu o acidente e avisou a mãe, que chamou a emergência. 8 minutos depois, o pessoal do resgate já estava dando início às buscas. Procuraram e nada, até que finalmente localizaram a garota. Quando Michelle foi retirada do riacho, ela estava azul e não respirava. Ela tinha ficado 1 hora embaixo da água. Quando ocorre uma parada cardíaca, como aconteceu com Michelle, e a ressuscitação não é feita em até 6 minutos, o resultado geralmente é a morte cerebral. Mas a menina sobreviveu. Foi um milagre? Dizem os médicos que na verdade é um mistério. Aí sim, principalmente por se tratar de uma criança tão jovem, por ter ficado tanto tempo submersa. Segundo David, especialista em salvamentos aquáticos e chefe do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, finais felizes como o de Michelle só são possíveis justamente quando o afogamento é acompanhado por um quadro de hipotermia. Nessa situação, os socorridos tentam a ressuscitação, mesmo que a vítima tenha ficado 1 hora embaixo d'água. A gente tenta reanimá-la, por horas se for preciso. Enquanto a pessoa estiver fria, há esperança. No hospital onde Michelle foi levada, o pediatra decidiu esquentá-la, usando uma técnica conhecida como aquecimento extracorpóreo. Fazia 3 horas que a menina tinha caído na água. Depois de alguns minutos, para surpresa de todos, ela tossiu e começou a se recuperar. Nem tudo, porém, estava resolvido. Ainda havia o risco de a garota apresentar danos neurológicos, já que seu cérebro havia ficado muito tempo sem oxigênio. Mas nada disso aconteceu e ninguém se arrisca a explicar o porquê. O que se sabe é que a hipotermia preserva o organismo na falta de oxigênio, diz o especialista. Quanto mais gelada a água, é melhor. De acordo com ele, sua equipe chegou a reanimar um homem de 33 anos que ficou 22 minutos debaixo da água. Mas nada comparado ao caso de Michelle, por ter 2 anos e pouco de idade e ficar lá 1 hora inteira submersa. Um chinês pela metade. Peng Shuilin teve o corpo partido ao meio. Foi um atropelamento em 1995, na China. Em 1995, o chinês Peng Shuilin foi atropelado por um caminhão de carga na cidade de Shenzhen. O resultado foi muito mais que assustador. Ele acabou cortado ao meio, literalmente. Shuilin perdeu toda a metade debaixo do seu corpo, inclusive a pelvis. Ele passou por dezenas de cirurgias, mas sobreviveu. E hoje, por mais incrível que isso possa parecer, ele vive bem. Em 2008, ele voltou até a andar, com a ajuda de membros artificiais. Como o chinês resistiu a um acidente que parece ser fatal em 99,9% dos casos. Os médicos acham difícil explicar, mas dizem que é possível. E Shuilin está aí para provar. Primeiro, deve-se estancar a hemorragia, diz o cirurgião geral Celso Bernini, diretor do Serviço de Emergência do Instituto Central do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo Bernini, 51% das mortes por trauma ocorrem no local do acidente, e uma das principais razões é a perda abundante de sangue. O chinês deve ter tido um atendimento rápido que controlou o sangue antes que fosse tarde. Outro risco grave nesses casos é o de infecções, mas Shuilin de fato estava bem assistido.
A equipe médica que o atendeu prontamente era formada por 20 profissionais. Os médicos fizeram cirurgias para proteger seus órgãos internos e pele foi retirada da cabeça para fechar o torso. O chinês teve que ficar meses em uma posição horizontal, ainda muito fraco. Recuperado, ele passou a medir apenas 78 centímetros. Aos poucos, ele foi ganhando forças e começou a exercitar os braços. Seu maior desejo, no entanto, era voltar a andar. E o Centro de Pesquisa em Reabilitação da China deu um jeito nisso. Eles desenvolveram um engenhoso sistema composto de uma espécie de copo que abraça seu tronco, do qual saem pernas artificiais. Shuilin não só reaprendeu a andar usando o aparelho, como se tornou um modelo para amputados de todo o mundo, até abrir seu próprio negócio, uma loja de pechinchas, cujo nome é Halfman, algo do tipo homem pela metade. Apesar da gravidade do seu acidente, o chinês se considera um sujeito de muita sorte por continuar vivo e, ao que tudo indica, não perdeu o bom humor. Ele passou 2 décadas em coma e acordou. Terry Wallace despertou do coma após 19 anos. Os médicos não sabem como foi isso, mas ele acordou em 2003. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Depois de longos 19 anos vivendo em estado semi-vegetativo, o americano Terry Wallace voltou a si, surpreendendo até o mais otimista dos médicos. Era dia 11 de junho de 2003 e a primeira palavra que ele disse depois de quase 2 décadas naquela condição foi mamãe. O caso deixou a comunidade científica mundial de boca aberta e renovou o debate entre os grupos pró-eutanásia e aqueles que defendem a vida a todo custo. Afinal, se o Wallace acordou, por que qualquer outro paciente em coma também não poderia acordar? Ninguém sabe explicar como e por que o Wallace despertou depois de tanto tempo. O fato, porém, é que, embora ele tenha ficado desacordado por 19 anos, ele não permaneceu todo esse tempo verdadeiramente em coma. Seu estado era o que os médicos chamam de minimamente consciente. O coma é uma condição mais grave, mais passageira. Os pacientes se recuperam, evoluem para o estado vegetativo ou morrem. Nada a ver também com a chamada morte cerebral, que é a perda irreversível de qualquer atividade do cérebro. Essas síndromes são mal compreendidas pelo público leigo, que tendem a considerá-las idênticas, mas na verdade não são. Assim disse James Bernat, da Universidade Cornell, dos Estados Unidos. O drama de Wallace começou quando o carro em que ele estava com alguns amigos despencou de um penhasco. Aos 20 anos, o rapaz teve lesões neurológicas graves. Nesse primeiro momento, sim, ele entrou em coma, do qual saiu aproximadamente 3 meses depois, para ficar quadriplégico e evoluir para o estado semi-vegetativo. De vez em quando, parecia dar sinais de perceber o que acontecia ao seu redor. Ele acompanhava as pessoas com os olhos, por exemplo. Os médicos, no entanto, eram categóricos. Não adiantava acreditar em sua recuperação. Quanto mais tempo o paciente fica nesse estado, menores são as chances de sair dele, afirma Bernat. A partir de 12 semanas, a possibilidade de voltar é mínima. Mas a família de Wallace jamais perdeu a esperança, até que um belo dia ele tentou falar e quase matou sua mãe de susto. Desde então, o seu vocabulário vem crescendo sem parar. Wallace recuperou parte dos movimentos, mas perdeu a habilidade de processar novas memórias. Os 19 anos de estado minimamente consciente afetaram principalmente os seus axônios, que é as terminações nervosas de cada neurônio, responsáveis pela transmissão dos impulsos de uma célula para outra. Mas exames demonstraram que eles voltaram a crescer e se reconectaram.